Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Racionaliza e hoje nós vamos falar sobre sistemas lineares e a classificação do sistema quanto ao número de soluções, tá? Nós vamos detalhar um pouquinho, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, desse assunto bem legal que está sendo os sistemas lineares. Então vamos lá. Resumindo, essa parte de classificação ela é bem simples, ela é bem tranquila, certo? Que ela pode ser classificada de três formas, e apenas três formas. Então, um sistema ele pode ser classificado como possível determinado, e ele vai ser possível e determinado quando a solução é única, tá? Então, vamos lá. O que é uma solução? A gente sabe que em um sistema tem duas ou mais equações com duas ou mais incógnitas também. Então, pode ter x, y, z, a, b, c, d. Então, podem ter 2, 3, 4, 5, 6, 7 equações em que você procura uma única solução, ou seja, um valor para x, um valor para y, para z ou para todas as letras que tiverem. E esse valor ele tem que deixar a primeira equação com a igualdade verdadeira, a segunda com a igualdade verdadeira, a terceira com a igualdade verdadeira e todas as outras que tiverem. Essa solução tem que deixar essas equações com igualdade verdadeira, tá? Então, quando o sistema só tem uma única solução e não aceita outros números como resposta, nós dizemos que esse sistema é um sistema possível determinado. E vamos ver um exemplo aqui desse sistema. Então, um sistema aqui fácil, 2 por 2, em que eu tenho as variáveis x e y. Então, na primeira equação, ó, nessa primeira equação aqui, nós temos x mais y igual a 8. Na segunda equação, nós temos aqui 2x menos y igual a 1. Se nós formos fazer a resolução desse sistema, então vamos fazer pelo método da adição, tá? Porque nós temos um y positivo aqui e nós temos um y negativo aqui. Então, vamos somar os dois. Então, ó, esse daqui corta com esse, porque é um positivo e outro negativo, e soma todos os outros. Então, o x de cima com 2x embaixo vira esse 3x daqui. Igual, tá? O y ele desaparece porque a gente cortou. Então, 3x, a soma do de cima com o de baixo, vai ser igual à soma do 8 mais o 1, que dá o 9. Aí a gente sabe o quê? O 3 passa dividido 9, então 9 dividido por 3, nós descobrimos que o valor do x é igual a 3. Beleza? Então, o que é que a gente faz agora? Nós pegamos esse valor do x igual a 3 e substituímos ele em uma das duas equações. Então, eu escolhi a primeira para ficar mais fácil. Então, ó, no lugar desse x aqui, ó, eu agora coloquei já o valor que eu encontrei. X igual a 3, então no lugar de x eu coloco 3. 3 mais y é igual a 8. O 3, que aqui é positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, 8 menos 3, y igual a 5. Então, aqui eu tenho a solução. A solução que o x, ó, lembra da ordem. Primeiro vem o valor de x, que é 3. Depois vem o valor do y, que é o 5. E essa é a única solução que vai dar certo nesse sistema daí. Certo? Então, observem isso. Só deu uma única solução. É um único par ordenado que torna tudo isso aí verdadeiro. Tá ok? Por exemplo, aí você pode perguntar, mas e se eu fizesse, por exemplo, o 5, 3? O 5, 3, como é que daria? Ó, na primeira equação daqui até que daria certo, porque 5 mais 3, ó, como é o x mais y, o 5 mais o 3 é a mesma coisa, vai dar o mesmo 8. Então, na primeira equação, essa inversão ela pode ocorrer, mas na segunda já não pode. Porque 2 vezes x daria já 10, menos 10, tá? Menos o y, que seria 3. Então, isso aqui seria igual a 7. E aqui tem que dar 1. Então, na segunda equação, ó, já deu errado. Por isso que essa é a única solução que nós encontramos para todo esse sistema. Quando o sistema só tem uma única solução, nós dizemos que esse sistema é um sistema possível e determinado. Solução única, tá bom?
Mas tem um outro tipo de sistema que ele também é possível de determinar a solução, só que ele não tem só uma solução, ele tem várias soluções. Então, ele é chamado de sistema possível, só que ele é indeterminado. Ele tem 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1000, 1 milhão, infinitas soluções. Aí você pode perguntar, que estranho, né? Porque o que a gente aprendeu no ensino fundamental até agora, até chegar aqui, foi que os sistemas nós buscávamos sempre uma solução, que foi o primeiro caso. Como assim tem sistemas em que possuem infinitas soluções? Um exemplo desse daqui. Eu tenho que x mais y é igual a 8, e eu tenho que 2x mais 2y é igual a 16. Percebam o seguinte, ó. Vamos brincar de um jogo dos 7 erros. Qual a diferença dessa para essa aqui de baixo? Isso mesmo. A de baixo eu peguei todo mundo e multipliquei vezes 2. Então, a equação de baixo ela é um múltiplo da equação de cima. A mesma coisa seria se eu fizesse aqui, ó, 3x mais 3y igual a 3 vezes 8, 24. Todas essas equações aqui, ó, são múltiplos da primeira. Tanto essa quanto essa é múltiplo da primeira, ou seja, vão ter vários valores que vão deixar isso verdadeiro. Como assim? Aí percebam na solução. Se eu pegar o 0,8 aqui, ó, primeiro valor de x, 0. Segundo valor de 8, vai dar certo. Porque, ó, 0 mais 8, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Fechou. Agora, se eu pego esse par daqui, 1, 7, também vai dar o mesmo resultado. Vai dar verdadeiro nas duas. Então, 1 mais 7 dá o 8. Tá? 1 mais 7, ó, que é a primeira equação, vai dar o 8. Agora, 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes 7, 14. 14 mais 2 dá também o 16. Fechou. Aí, se eu for para o 2 e o 6, certo? Se eu for para o 2 e o 6, vai ser a mesma coisa. 2 mais 6 é 8. E agora, 4, que é 2 vezes x, né? Mais 12. Isso daqui vai dar os mesmos 16. Certo? Então, percebam que todos esses pares daqui, ó, esses pares ordenados, eles também são soluções desse sistema. Por quê? Porque uma das equações, que no caso é a de baixo, ela é múltiplo da de cima. Ou seja, elas são equações iguais. Certo? Elas são equações iguais. Os resultados que vão caber nela, os que couberem na primeira, como a outra de baixo é apenas um múltiplo dela, então também vão caber nela. Certo? Então, nós não temos como definir um só valor. Tem todos esses e outros infinitos valores que vão tornar tudo isso aqui verdadeiro. Deu para entender? Deixa eu apagar aqui para a gente ir para o último sistema, a última classificação desse sistema. A nossa aula de hoje vai ser bem rapidinha, porque é só esse conceito, bem tranquilo. E o último conceito que a gente vai ter é o sistema que não tem solução. Um sistema que ele é dito impossível. É impossível da gente dizer os valores de x, y e z que tornem essa equação verdadeira. Tá bom? Aí você pode pensar, como assim? A gente já tinha visto o quê? A gente tinha aprendido que só tinha uma única solução. Aí agora a gente viu que pode ter infinitas soluções, dependendo do sistema. Mas a gente sempre achou uma resposta, verdade? Mas como assim um sistema ele vai ser impossível de se resolver? Então, nós vamos pensar pela contradição. Tá? Imagine esse sistema daqui. Eu pego dois números, x mais y é igual a 10, e menos x menos y é igual a 10 também. Isso aqui não tem solução. Por exemplo, imagine que o x e o y sejam 5. Aí vai ser 5 mais 5, tá? Vou colocar aqui, ó, x igual a 5. Só relembrando, tá, gente? Eu estou escrevendo com o mouse e aí fica essa letra horrível. Y igual a 5 também. Aí na primeira equação fica 5 mais 5,
é 10. Ok, fechou. Agora, menos 5 na equação de baixo, menos 5, isso daria quanto? Menos 10. Ficou horrível essa parte, deixa eu apagar aqui. Isso daria menos 10. E não 10 positivo, como nós tínhamos no nosso sistema. Deu para entender? Então, isso daqui ó, não tem nenhum valor que nós consigamos fazer isso daqui. Por exemplo, se nós formos... Deixa eu fazer só mais uma continha aqui com vocês. Se nós formos tentar resolver esse sistema da seguinte forma. Vamos fazer o método da adição, como a gente fez em cima. Ó, o x tem um positivo e outro negativo. Esse corta com esse e esse corta com esse, verdade? Então, vai ficar 0 aqui igual a 20. Isso é verdadeiro? Não. Então, esse sistema daqui, ele não tem solução. Deu para sacar agora? Então, um sistema impossível é um sistema em que não vai ter nenhuma solução nele. Ok? Agora, vamos mais adiante. Nós vamos pegar agora o conceito sobre um sistema normal. E um sistema normal ele é o seguinte, ó. Um sistema ele é dito que é normal quando, deixa eu colocar até aqui o marca-texto, quando tem o mesmo número de equações e de incógnitas. Então, vamos lá para a classificação. Um sistema é dito normal quando o número de equações é o mesmo do de incógnitas e o determinante da matriz incompleta associada ao sistema é diferente de 0. E vamos relembrar da aula passada o que é uma matriz incompleta. Uma matriz incompleta é a matriz formada somente pelos coeficientes, das letras, certo? Somente com os coeficientes das letras. Então, se tiver 3x mais 2y mais 2z, então vai ficar 3, que é do x, 2 do y e 2 do z. Então, essa matriz incompleta, se você não prestou atenção direito, ou se você não viu a nossa aula sobre isso, é a aula passada, então volta aqui, procura no canal que vai ter. E a matriz incompleta é formada pelos coeficientes das letras, tá bom? Então, quando é que um sistema vai ser chamado normal? Mesmo número de equações e mesmo número de incógnitas. Como assim? Se eu tenho x e y como incógnitas, eu tenho duas incógnitas, não é verdade? Então, eu preciso também ter duas equações, como a gente viu no exemplo anterior. Tinha a primeira equação com duas incógnitas e tinha a equação de baixo também com duas incógnitas, tá? Então, é isso que ele quer dizer. E o determinante dessa matriz incompleta tem que ser diferente de 0. Se isso acontecer, então esse sistema ele é chamado de um sistema normal. Tá? E para a gente finalizar nossa aula de hoje, nós temos um conceito interessante que nós vamos fazer exemplos e exercícios na outra aula, que é o seguinte. Puxando essa regra, essa definição do sistema normal, nós temos uma regra interessante para nós calcularmos as soluções, tá, de uma forma mais rápida, que é a regra de Cramer. A regra de Cramer diz o seguinte, eu só vou ler e vou parar a nossa aula hoje. Se acompanha o canal, porque na próxima aula nós vamos explicar detalhadamente essa regra de Cramer e vamos fazer exercícios e exemplos, tá? A regra de Cramer diz o seguinte, ó, todo sistema normal, tá? Por isso que a gente teve que estudar o que era um sistema normal antes, tem uma única solução dada por. Então, aqui tem umas coisas importantes. Então, o que é que a regra de Cramer está dizendo? Está dizendo, primeiro, que se o sistema é normal, isso que a gente acabou de ver, ele é possível e determinado, porque ele tem uma única solução. Tá? Então, é a primeira afirmação que a regra de Cramer está falando. Se o sistema é normal, ele é possível e determinado, porque ele vai ter uma única solução.
ok? Aí a gente vai relembrar aqui o sistema normal. Mesmo número de incógnitas, mesmo número de equações, e o determinante da matriz incompleta é diferente de zero. Então, cada resposta, o x, o y, o z, o a, b, c, d, cada letra que você quiser encontrar, ele vai ser dado por essa expressão daqui, ó, que eu estou circulando agora em amarelo. Tá bom? Aqui ele tem um x só para representar a primeira variável, mas aqui vai ser o x, vai ser o y, vai ser o z, tá bom? E ele diz o seguinte, ó, em que esse i daqui pertence ao número de incógnitas que tem, certo? Então, se só tenho duas incógnitas, então esse i vai ser 2. Se tiver 3 incógnitas, esse i vai ser 3. Mas aqui a gente vai representar cada letra com a sua letra mesmo. Não vamos botar esse índice daqui. E esse d, ó, o dzão de baixo, que eu estou fazendo aqui de amarelo também, o dzão de baixo é o determinante da matriz incompleta associada ao sistema. Não se preocupem, a aula detalhada sobre essa regra vai ser a próxima. Aqui a gente só está dando uma pincelada geral. E o dx, tá, que vai ser o de cima, ele vai ser o determinante da substituição na matriz incompleta da coluna formada pelos termos independentes. Então, essa parte aqui de baixo, ó, não precisa focar muito nela agora. Agora, o que é que a gente vai ter que focar? O sistema normal, e que a regra de Cramer afirma que, se o sistema é normal, ele só tem uma única solução. Então, a regra de Cramer ela afirma que, se o sistema é normal, ele é classificado como possível e determinado. Ok? Não esqueçam disso. Se o sistema é normal, ele tem uma única solução, ou seja, ele é um sistema possível e determinado, tá bom? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Na próxima aula, nós vamos fazer essa regra de Cramer, vamos fazer as contas, tudo certinho. Vocês vão ver que é muito fácil, muito tranquilo. Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!